Muito bom dia, meus amigos da CBN Floripa. Estamos de volta para o nosso Sala VIP deste sábado, na CBN 90.3 FM. E também você vai poder ouvir o nosso programa na íntegra, totalmente completo, pelo canal da CBN no YouTube. Programa gravado com imagem também. Nesse primeiro momento, nós estamos na CBN Floripa. O nosso programa tem parceiros importantes que possibilitam a nossa participação e a nossa chegada aqui no programa, recebendo convidados especiais todos os sábados. Casas da Água, com você, construindo sonhos de uma vida inteira. RDO Empreendimentos, construindo lares e inspirando sonhos. E Água Mineral Santa Rita. Sempre um convidado muito especial. Hoje, uma convidada muito especial. Uma delegada. Eu adoro isso porque eu comecei na comunicação como repórter de polícia também, né? E meu pai foi motorista da Secretaria de Segurança, passou por muitos delegados e eu fico muito à vontade. Aqui está a doutora Patrícia Zimmermann Dávila, natural de Rio do Sul. A Rio do Sul produziu já grandes delegados, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bob. Olha, eu quero dizer da minha honra de poder ser entrevistada por um ídolo meu. Eu acompanho a sua carreira há tantos anos. Eu te admiro como profissional de imprensa, eu te admiro como homem, como pessoa que construiu uma carreira tão bonita e que ainda é exemplo para todos nós. Eu me sinto honrada em estar aqui, sendo entrevistada por você, e para mim é um motivo de muito orgulho, de muita honra em poder estar aqui. Então, muito obrigada. Que bom, agora eu já fiquei envergonhado, fiquei inibido. Coisa difícil de acontecer. Doutora Patrícia, delegada, vou me permitir chamar de Patrícia, Sim. Porque a história dela é muito bonita também, natural de Rio do Sul. Natural de Rio do Sul. Eu nasci lá no dia 3 de setembro de 1970. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer a minha idade. Hoje eu estou com 55 anos. Mas isso aí é muito bom, é muito salutar. Em 70, eu já estava estreando na TV. Né? Já vinha do rádio com 13 anos de rádio. E por aí, todo o estudo foi feito em Rio do Sul. Sim, eu estudei no Colégio Dom Bosco. Naquela época era primeiro grau e segundo grau. Então, eu comecei no Jardim de Infância e concluí o terceirão, né, antigo terceirão, segundo grau, no Colégio Dom Bosco, em Rio do Sul. Depois, né, eu consegui vir aqui a Florianópolis. Eu tenho uma tia que já é falecida, mas eu falo sempre em ter, porque eu nunca vou deixar de tê-la, a irmã Elizabeth Catarina Zimmermann, que na época ela morava aqui em Florianópolis, tinha um projeto social das Irmãs Salesianas aqui. Eu fiz 1 mês e meio de cursinho aqui, porque eu consegui concluir o estudo mais cedo lá em Rio do Sul, já tinha aprovação com notas e frequências. Fiz 1 mês e meio de cursinho e consegui passar no vestibular de Direito na FURB em Blumenau, que só tinham 2 cursos de Direito em Santa Catarina, ou Universidade Federal ou Universidade Regional de Blumenau. Fiz lá o meu curso de Direito, fiz a minha primeira pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, mas essa pós-graduação não habilitava para dar aula no curso superior, então fiz uma nova pós-graduação em Penal e Processual Penal e comecei a dar aula na universidade. Fiz o concurso para a polícia, passei e já estava fazendo um mestrado em ciência jurídica. Então, eu fazia academia de polícia e consegui, os finais de semana, fazer as aulas do mestrado para encerrar o mestrado. Defendi a minha dissertação na licença maternidade da minha primeira filha. O mestrado tem um período de 4 anos, então já era delegada. E aí, depois, eu voltei aos bancos acadêmicos e fiz o ano retrasado, concluí o ano passado, que foi no final do ano retrasado, uma pós-enfrentamento à violência doméstica e familiar. Bom, a Patrícia Zimmermann Dávila, ela está na Delegacia da Mulher, coordenadora de vários projetos, né? Uhum. Mas na minha época, por exemplo, não precisava ter direito, não precisava ser formado em direito para ser delegado. Era um lance mais político, né? O governador ou o secretário escolhia. Isso veio de um tempo para cá, Sim. A exigência da formação em direito. Isso. Para ser delegado de polícia, precisa ter o curso de direito. Então, quando eu queria ser policial, quando eu fui fazer o vestibular, meu pai e minha mãe me perguntaram, né? Tu vais fazer vestibular de direito para ser o quê? Tu queres advogar? Eu disse, não, quero ser delegada de polícia. Mas por que quero ser delegado de polícia? A família já tinha delegado, não? Eu tinha um padrinho que era delegado,
delegado Lauro César Radic Braga, que era delegado regional em Rio do Sul. Sim, já aposentou, já. Sim, e eu era apaixonada pela profissão. Então, quando ele ia para a delegacia, às vezes os finais de semana que eu podia ir junto, eu ia. E uma vez ele foi atender um acidente muito grave, que tinham, não me lembro certo se eram 6 ou 8 mortos, e ele estava no IML analisando os corpos, e quando ele viu, eu estava atrás dele. Isso eu tinha uns 12 anos de idade. Ele olhou assim, eu estava curiosa, analisando os corpos dentro do IML. Ele disse, o que tu estás fazendo aqui? Eu olhei para ele e disse, padrinho, eu estou olhando a tua profissão porque é isso que eu quero ser. E aí, se eu não puder passar por isso aqui, eu não vou ser, né? Não, você. E aí, o que aconteceu? Aí, quando eu disse para os meus pais, eu quero ser delegada de polícia, os dois olharam para mim e disseram, não, nós não vamos te bancar na faculdade para ter uma filha policial. Pode esquecer. Aí, como eu precisava ou morar em Florianópolis ou vir para Blumenau, e eu era de Rio do Sul, eu precisava da ajuda deles. No curso da faculdade, eu fiz a minha primeira inscrição de um concurso da Polícia Federal. Meu pai reagiu muito mal, né? Nós tivemos um problema muito sério, inclusive ele chegou a me agredir naquela época. Eu saí de casa, fui para a casa do meu tio. Meu tio é falecido, né? Meu tio me abrigou. E aí o meu pai veio atrás, filha, volta, filha, volta. Eu disse, não, eu volto, mas tu nunca mais faz isso comigo. E eu vou seguir a minha vida. Se você acabou casando com um delegado. Isso. Aí, no último ano de faculdade, eu noivei com o Aldo. Ficamos 3 meses noivos. Eu não estava grávida. Nos casamos um ano depois. Nós já estamos casados há 31 anos. Vamos fazer 32 anos de casados. Que beleza. E aí eu Você já passou por algumas dificuldades de dizer, não, é delegada porque é casado com um delegado? Sim. Esse preconceito ainda existe, né? Sim, inclusive quando o Aldo foi delegado-geral, Bob, eu fui alvo de muitas denúncias anônimas, dizendo que eu usava de viatura, que eu recebia diária, que eu fazia mau uso da verba pública de delegacia, que eu era delegada regional e aquilo, eu tinha sido conduzida à delegacia regional pelas mãos dele, eu entreguei o cargo de delegada regional, que eu já vinha sendo há 2 anos, então não foi ele que me nomeou, então eu já era delegada regional, eu entreguei porque eu já estava doente de tanta denúncia que eu sofria por fato de ser mulher do delegado-geral. Eu adoeci lá na delegacia e aí, no final das contas, né, quando o Aldo foi a secretário adjunto, eu vim a Florianópolis morar aqui com as minhas 2 meninas porque eu já não aguentava mais. Né? Mas, Patrícia, aí é o seguinte, havia um preconceito, o fato de você ser esposa do delegado, mas também por ser mulher delegada? Sim. E também... Mas não tinha delegacia da mulher na época? Tinha. Já tinha? Tinha. Quando eu saí de delegada regional, porque o que acontece? Quando uma pessoa ocupa um cargo muito elevado como de delegado geral, é alvo de muita cobiça e muita inveja. Então, pessoas querendo... É natural do ser humano, né? Sim, querendo derrubar o delegado Aldo, quem é a mira mais fácil? A delegada Patrícia. E aí o alvo da artilharia vira a delegada Patrícia. O que acontece? Nós tivemos caso de um colega que foi processado até e que teve problemas de uma ação judicial condenado e que fez uma coletiva de imprensa atacando a minha pessoa e o Aldo. Isso reverberou no colégio das nossas filhas, que eram pequenas. Eu tive que sentar com as meninas e explicar que aquilo era mentira e que o pai dela e a mãe dela nunca tinham feito nada de errado. Nós processamos esse cidadão depois. Né? Então, assim, são coisas que aconteceram muito graves. Isso prejudica um pouco a sequência da carreira, né? Eu digo que me prejudicou no lado emocional e pelo fato de ser mulher também. Chegou a pensar em desistir, não? Eu cheguei a entregar o cargo de delegada regional. Eu entreguei o cargo de delegada regional. Eu fiz um ofício ao secretário de Segurança Pública, que então era o delegado, o promotor Gruba, né? E eu entreguei o cargo de delegada regional, porque emocionalmente eu não tinha mais condições de administrar a Delegacia Regional de Rio do Sul, e sendo alvo de tantas denúncias anônimas mentirosas, e claro que eu fazia as informações de uma a uma e elas eram arquivadas, mas se coloca no meu lugar. Eu tinha 2 crianças em casa para cuidar. Nós tínhamos tido aquele período de ataques à delegacia, ataques a prédios da PM, tiros, a morte da Deise, que era a esposa do responsável pelo sistema prisional de Santa Catarina. Eu tinha sido alvo de ameaças de morte,
Eu recebi ameaças de morte, o Aldo recebeu ameaças de morte, e, em meio a tudo isso, eu recebia também essas denúncias anônimas de improbidades administrativas que eu nunca cometi. E nenhum processo foi ajuizado contra mim. Por quê? Porque nunca houve uma improbidade administrativa. Foi uma campanha pesada, então, né? Sim, Bob, eu adoeci. Né? E aí eu chegou num Isso ponto... terminou quando? Parou essa... Quando é que desaceitaram a delegada mulher, hein? Bob, E esposa de um delegado também, isso não é proibido, não? Não, esposa de um delegado geral. Porque assim, qual é o crime de 2 delegados de polícia? Né? Nenhum. E aí uma é delegada regional e o marido por 2 anos, eu era chefe dele, e ele foi alçado ao cargo de delegado geral. E qual é a impossibilidade de eu permanecer no cargo que eu estava? Ele não me nomeou. Eu já era delegada regional e eu permaneci por 2 anos. Mas quando começaram a série de ataques, e aí qual que era a grande situação? Quando eu vinha visitar o meu marido com as minhas filhas aos finais de semana, eu vinha com o meu carro particular e eu nunca recebi uma diária nesses 2 anos. Eu nunca recebi uma diária. E mesmo quando eu vinha em viagens oficiais, eu não pedia diária. Por quê? Porque eu tinha um apartamento do meu marido para pernoitar. Então, eu nunca fiz esse pedido. Então, isso me levou ao adoecimento, fez com que eu entregasse o cargo de delegado regional. Quando eu fiz o ofício, eu entreguei. Eu nunca me esqueço. As 2 policiais que trabalhavam na secretaria, elas entraram chorando na minha sala. Eu me abracei a elas. A gente chorou juntas. E eu disse para as meninas, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu sou mãe e eu preciso dar atenção para as minhas filhas. Eu preciso ser mãe. E eu vinha exercendo uma administração limpa, dando suporte aos meus delegados de polícia que trabalhavam comigo, né? E aí eu fui para a delegacia. Primeiro eu fiquei auxiliando o delegado regional que assumiu, porque tinha muitos procedimentos administrativos de imposição de penalidades. Era uma região com 27 municípios. Aí me denunciaram de novo, porque eu estava fora da lotação. Aí eu cheguei para o regional e disse, eu não aguento mais. Essas denúncias eram tudo de gente conhecida, né? Era fogo amigo. Era fogo amigo. Porque o alvo era ele. Aí o que eu fiz? Eu disse, me bota na minha lotação. E aí eu fui para a minha lotação, que era a Delegacia da Mulher de Rio do Sul. E aí eu fui para a minha lotação e aí eu fiz o que eu faço de melhor, Bob. Eu fui trabalhar. E aí terminaram esses 2 anos, o Aldo foi convidado a ser secretário adjunto do secretário Gruba, e ele disse, Patrícia, vem para Florianópolis e faz o que tu faz melhor, que é trabalhar. E mostra para as pessoas como tu sabes trabalhar. Eu disse, então eu vou. A gente já está há muito tempo, né? Tu aqui, eu lá, a gente na estrada, eu indo com as meninas, tu vindo final de semana, e detalhe, o Aldo ia a Florianópolis e voltava com o nosso carro particular, e eu ia para Florianópolis e voltava com o nosso carro particular. Se viesse com o carro do governo, também não era proibido. Mas nunca usamos viatura. Pois é, mas porque o nosso entendimento é que os deslocamentos para a residência e voltava, a gente sempre fez com o nosso carro particular. Isso nós sempre fizemos no nosso início de carreira. Nós sempre trabalhamos assim, né? E aí, Bob, eu vim para Florianópolis. E aí, quando eu vim para Florianópolis, o então delegado-geral Arthur Nitz me convidou, porque eu já estava aqui trabalhando na banca oral do concurso para delegados. Pelo meu currículo, pela minha formação acadêmica e pelos meus anos como professora do curso superior de Direito, eu fui convidada para ser uma das avaliadoras da prova oral. Aí o doutor Arthur me chamou para uma reunião e disse, Patrícia, nós precisamos montar a coordenadoria das DPCAMs. Tu aceita ser a coordenadora? Eu digo, aceito. Eu vim para cá, montei a coordenadoria, comecei a trabalhar com vocês da imprensa, comecei a trabalhar diretamente com os policiais civis e comecei a montar, junto com o psicólogo Antônio Brito, o programa Polícia Civil por Elas, que hoje é um programa sólido, bem formado. E, em seguida, a gente montou o programa Minha Voz Tem Vez, com a ajuda da delegada Juliana. Então, quando eu cheguei aqui, eu pude mostrar para os policiais de Santa Catarina e para a população... Aqui não teve esse problema? Aqui, não. Aí aqui eu recebi um outro comentário. Ela veio para cá porque é mulher do delegado Aldo, que hoje é secretário de Segurança. E um dia eu ouvi de um policial aposentado numa live na pandemia, que ele disse assim para mim, delegada Patrícia, que bom eu ver que a senhora é uma mulher tão bem preparada. Eu achei que a senhora veio para cá só porque era mulher do delegado Aldo.
Eu disse, não, mas espera aí, você acha que eu não trabalho? É Você duro, acha que eu tem não que estudo? mostrar que tem competência, é duro, né? Então, assim, Bob, eu entrei na polícia contra a vontade dos meus pais. Depois, meu pai mandou entalhar um quadro que eu tenho na minha sala até hoje em madeira, com o brasão da polícia, escrito Delegada Patrícia Maria Zimmermann Dávila. Eu virei o orgulho deles, principalmente dele, que já morreu. Porque, na verdade, Patrícia, Rio do Sul produziu grandes delegados, né? Sim. A Lúcia Stefanovic. Que é uma referência para mim, minha madrinha da minha turma de A delegados. A Lúcia entrou em campo para tirar jogador expulso no pau, né? E não queriam sair, né? A nossa turma de delegados de polícia, a nossa madrinha de delegados é a doutora Lúcia. É turma Lúcia Maria Stefanovic, pelo respeito que a gente tem por ela. Depois nós tivemos lá também o Heitor Scheck, que foi deputado estadual, presidente do Juventus, Danilo Schmidt. Sim. E mais o Lauro. Meu padrinho, que eu entrei na polícia, não por causa do meu marido. O Lauro não foi deputado também depois? Não. Lauro Braga não. O meu marido hoje, eu digo, ele é o amor da minha vida, né? Porque é um companheiro que eu tenho que está sempre comigo. Ele está aposentado? Não, está nativo. Hoje é ouvidor nativo. da Polícia Civil. Eu digo, eu tenho assim o Aldo como uma referência de homem mesmo, aquele que me apoia, aquele que está comigo. Hoje eu viajo muito e ele está sempre me apoiando. Eu passei muito tempo da minha início de carreira em delegacia, né? Por exemplo, o primeiro jogo que eu fiz de futebol, fui parar na delegacia, porque foram os 22 expulsos e nós ficamos até 2, 3 horas da minha delegada, era o Sidney Pacheco. Lembro dele. Que depois virou comandante-geral da Polícia Militar. E aí a gente vê como é difícil. Naquela época já era. Agora, eu imagino hoje em que o crime aumentou, aí apareceu a história das drogas, né? Como é que tu fosse parar na delegacia da mulher? Eu comecei na comarca Porque nós temos mulheres em outras delegacias. Sim, eu comecei na comarca de Trombudo Central, lá no interior. O meu batismo de fogo foi quando eu tirei as minhas primeiras férias, no ano 2000, e deram aqueles 2 acidentes com ônibus argentinos, que foi na minha comarca. Eu suspendi as minhas férias e comecei a trabalhar, porque nós tínhamos 46 mortos. Nós chegamos a tirar corpo no caminhão da prefeitura, porque não tinha rabecão para tirar a quantidade de corpos naquele acidente. Então, ali foi meu primeiro batismo de fogo. Eu fiz a maior parte da minha carreira em delegacia de comarca. Aí, na promoção, a gente escolhe as delegacias aonde a gente vai trabalhar. E dentro das minhas escolhas de vaga, vagou a delegacia da mulher. Eu escolhi a delegacia da mulher de Rio do Sul. Só que eu estava em um cargo de confiança, que era a delegacia regional. Quando houveram aquelas denúncias de nepotismo que diziam que o Aldo era delegado geral e não podia ser delegada regional, e eu já estava delegada regional quando ele foi a delegado geral, e eu me vi obrigada a entregar o cargo porque eu não tinha mais condições psicológicas de continuar tocando. Né? Mas era legal, né? Porque eu já era delegada antes. Nomeado pelo governador? Tudo. Sim, eu era nomeada antes dele ser delegado geral. Eu já estava 2 anos na função. Então, o que acontece? Eu fui para a minha lotação, que era a Delegacia da Mulher. Trabalhei 2 anos lá. E aí o novo delegado-geral, doutor Arthur Nitz, me chama para vir a Florianópolis e montar a coordenadoria. E aí eu assumo a coordenadoria em 2015 e começo a estruturar os programas, começo a estruturar as delegacias da mulher, e aí eu venho com os novos delegados gerais que gostam do meu trabalho e que veem a qualidade técnica e vêm me apoiando. Hoje, então, praticamente a delegacia da mulher foi coordenada por ti, então? Eu coordeno desde o início da coordenadoria. Então, hoje nós temos as 39 salas lilás que estão em funcionamento. Eu tenho trabalhado na implantação delas, junto com os delegados gerais. Hoje, o doutor Ulisses ele sai de 9 salas lilás que tinham na gestão anterior e nós vamos para 39 salas. A gente tem a assinatura do decreto do Plano de Combate da Violência contra a Mulher pelo atual governador Jorginho Melo, e ele assina um segundo decreto, que é a ampliação das 26 novas delegacias de vulneráveis, que diz o seguinte: município que
tem 50 mil habitantes vai criar uma delegacia de proteção à criança, adolescente, mulher e ao idoso, DPCAM. O município acima de 150 mil habitantes cria uma DEAN, separa as atribuições, uma DEAN e uma delegacia de proteção à criança, adolescente e ao idoso. E os 3 municípios com mais de 300 mil habitantes, que é Blumenau, Joinville e Florianópolis, criam uma terceira delegacia, que é para apuração dos adolescentes que praticam atos em conflito com a lei. Então, a cobertura passa a ser bem maior com essas novas delegacias, Passa, atende mais o Estado, né? Atende mais o Estado. Patrícia, me diz uma coisa, tu já saísse a caça de bandido por aí? Já fiz muito disso. Já desse tiros? Hein? Já tive que dar tiro. É mesmo? Eu lembro uma vez que eu e o Aldo nós fomos cumprir mandados de busca e apreensão de tráficos e era um traficante que ele era mototaxista e ele era alto, tinha uma estatura grande. Daí nós montamos a equipe e o Aldo, claro, ficou com os policiais que eram um pouquinho mais fortes e ele disse, eu estou indo lá prender ele pode oferecer resistência, tu vais para casa onde está a esposa. E aí a gente entra junto. Eu estou no caminho da casa, que era um pouco mais longe. O Aldo, né, passa um rádio para mim e diz, ele não está em casa, ele não está no mototáxi, fica numa posição de observação, eu vou entrar pela frente, tu entra pelos fundos porque ele está em casa. Aí eu me posicionei num alto de um morro, o Aldo aqui embaixo. Quando o Aldo chegou, nós descemos por cima, que tinha uma roça de aipim, né? E a casa ficava num plano um pouco mais baixo. Eles entraram pela frente. Quando a gente está correndo pela roça de aipim, que nós ficávamos um pouquinho mais distante, ele rompe a porta dos fundos e sai correndo, eu escuto o choro de criança na casa do lado, eu digo, para, dou um tiro para o chão, o policial que está junto comigo dá o segundo tiro, e meu marido grita, não atira, e nisso ele se joga no chão, porque nós atiramos. E aí a equipe que estava dentro da casa já rendeu. Aí o meu marido, quem atirou? Brabo, né? Eu disse, calma, amor, fui eu. Olha a cena no local de crime. Mas contivemos. E eu já trabalhei também numa situação de assalto à joalheria. Ali era o secretário Blasi. João Henrique Blasi era o secretário. Isso, tinha dado assalto à joalheria Pamplona, em Rio do Sul, no lado da Igreja Matriz, naquela avenida, antes de chegar na pracinha, você conhece a Rio do Sul. Uhum. Eu tinha chego de uma diligência na casa da minha mãe, e a minha mãe disse, Patrícia, deu um assalto na joalheria Pamplona. Eu disse, como assim? Não, estão com o refém, está dando na Rádio Mirador, que era a rádio de Rio do Sul. Hoje não existe mais a Mirador, né? Aí eu saio correndo, armada, porque eu sempre ando armada, com a arma na cintura, carregador do outro lado, e vou para a joalheria, chego junto com a viatura da PM, entra eu e o capitão, eu não lembro se era o capitão Lopes, mas era um loiro bem alto, e nós damos de cara com o assaltante vindo, os assaltantes vindo com os reféns. E eles apontam para nós e a gente aponta para ele. Cara a cara? Cara a cara com os assaltantes. E eles já tinham baleado um PM, e o PM já tinha ido para o hospital. Fico eu, o capitão da PM, mais um soldado do lado dele, nós 3 apontando. Aí o cara olha para nós, não atira. Não atira, só que eles estavam com refém, uma mulher grávida, uma criança. E mais, acho que eram 5 reféns feitos de cordão humano. Eles foram para trás, se abrigaram e subiram para o 2º andar. A gente recuou, posicionamos as viaturas. Aí eu fiz um chamado para o Aldo, pedi reforço da delegacia. Aí a delegacia veio um monte de viaturas e a gente ficou numa negociação longa. No fim? Era em torno de 2 horas da manhã, a gente conseguiu resolver, eles se entregaram. Não morreu ninguém? Não morreu ninguém, só o PM baleado. Patrícia, então, em vez de, na tua época de menina, em vez de tu ir namorar, tu ficava vendo um seriado policial e te inspirasse no seriado, é verdade isso? É? Da Kate Marrone. Eu adorava ver aquela mulher na televisão. É mesmo? Eu adorava. Era um seriado americano? Seriado americano que passava na televisão aberta. Uhum. E eu gostava muito daquele seriado. Então, já tinha o Braga e tinha esse seriado, eu ficava encantada. E assim, no colégio... Eu quero ser ela. Eu quero ser ela. E no colégio, eu sempre fui muito de praticar esportes. E o meu pai me botou para lutar judô enquanto eu era pequena. Eu participava das Olimpíadas, eu disputava o campeonato de judô. Jogos abertos e tudo? Sim, 2 jogos abertos eu disputei lutando judô. Então, eu lutava judô, eu jogava handebol, que é um esporte de muito contato. No colégio, eu não ia jogar vôlei. Eu jogava handebol. Eu lutava judô. Então, Bob, era aquela situação de ir para porrada, como eles diziam. Sim, claro. Como é que tu conheceu o Aldo, hein? Bom, o Aldo foi para Rio do Sul, ele conheceu primeiro meu pai. E aí ele ia no mercadinho, né?
do meu pai. Meu pai tinha um mercadinho na frente do Bradesco. E ele já conhecia o meu pai. A gente já se conhecia. Aí, no dia que eu fui fazer o concurso da Polícia Federal, eu voltei de carona com ele. Só que eu sempre usava sapato de saltão, salto alto. E o Aldo achava que eu era muito mais alta do que ele. Aí, no dia que Mandou tirar o sapato. no dia que ele me viu de samelinho, que era um sapato bem baixinho, ele olhou e disse: opa, ela é da minha altura. Aí eu fui fazer um trabalho de estágio na delegacia dele, e ali a gente se aproximou e começou a namorar. Foram 3 meses. Naquela época era muito importante ser mais alto do que a mulher, não? Mas já viu, Tinha essas já viu coisas, o né? manezinho como é que ele era, né? Imagino, né? Aí, quando ele viu que eu era da mesma bitola, aí não deu tempo. A gente começou a namorar, a gente deu o primeiro beijo. Aí, 2 dias depois, ele me pediu em namoro. A gente começou a namorar. 3 meses depois, ele me pediu em casamento. Isso já faz 30 e tantos 31 anos. Estou conversando com a doutora Patrícia Zimmermann Dávila. Patrícia Maria? Maria. Patrícia Maria. É delegada, coordenadora de projetos na Delegacia da Mulher, criadora, inclusive. Esse nosso papo vai continuar. Nós vamos encerrar aqui o nosso Sala VIP pela CBN Floripa 90.3 para voltar no sábado que vem. Mas eu vou continuar conversando com a Patrícia no nosso canal de YouTube, e a entrevista completa vai estar no YouTube. Você pode assistir o dia que quiser, a hora que quiser. Patrícia, um abraço. Um abraço a todos que nos ouvem. E vamos continuar então. Um abraço até o próximo sábado em nome da Casa da Água, Água Mineral Santa Rita e RDO. Um abraço e até o próximo sábado. E continuamos aqui então, Patrícia, agora um esquema nosso no YouTube, no canal da CBN. Vamos dar sequência, esse papo está muito bom. Estávamos falando do primeiro beijo, do namoro. E o Aldo é natural de Florianópolis? Ele nasceu em Francisco Beltrão, porque o pai dele... Paraná, é? Paraná, o pai dele era militar. E na época da ditadura houve a revolta dos sargentos, não sei se você lembra. E o pai dele era um dos sargentos. E aí ele foi mandado para o Paraná, onde o Aldo nasceu. E o Aldo teve morando um tempo em Brasília, Criciúma, Blumenau. Aí o pai fez o curso de Direito, passa no concurso para delegados e depois vira delegado de polícia. E morou depois por muitos anos na capital. Ele morou a maior parte da vida dele em Florianópolis. Quando ele passa no concurso para delegado, ele vai para Rio do Sul. Lá ele fica um tempo, me conhece, a gente casa. Vocês se encontraram lá. E lá a gente fica. E hoje o remanejamento das delegadas, dos delegados, ele passa muito pelo governo político, né? Pelo partido, né? Nós temos hoje a seguinte situação: nós temos uma carreira e as entrâncias. Inicial, substituto, inicial, final e especial. Essa é a nossa carreira e a gente faz a escolha de vagas conforme as entrâncias. A gente segue as mesmas entrâncias do Poder Judiciário. A minha primeira promoção eu recusei porque seria em Ponte Serrada. Eu estava grávida da Bruna, que é a minha segunda filha, e a Beatriz com 3 anos. Eu tinha um descolamento de placenta e ameaça de aborto. O então delegado-geral da época me recusou o acompanhamento de cônjuge e exigiu que eu assumisse Ponte Serrada. Eu não podia fazer isso. Eu estava com descolamento de placenta. Eu não ia colocar em risco a minha segunda gestação. E hoje tem um novo projeto para adequar a nossa lei orgânica à lei nacional, que é uma lei recente, e que está analisando essa situação. Porque, por exemplo, os casais de delegados de polícia ou de policiais civis, o delegado é o único que tem que mudar de carreira. Agente, escrivão, psicólogo não precisa mudar de carreira. E, para nós, isso às vezes é prejudicial. Por exemplo, o Aldo era delegado em Rio do Sul, eu era delegado em Trombudo Central. Não abriu a vaga de Trombudo Central, abriu em Ponte Serrada. Eu ter que sair de Rio do Sul e ir de Trombudo Central e ir para Ponte Serrada, morando em Rio do Sul e trabalhando na cidade que ficava a 20 quilômetros do lado, ia me prejudicar como um todo. Não tinha jeito, né? Patrícia, pensa assim, além da Marrone, aquela nossa atriz que te inspirou ir para a delegacia e ser delegada, ser policial, né? Delegacia veio mais tarde, né? Quem é em Santa Catarina, por exemplo, o delegado que eu gostava muito do Sidney Pacheco, eu gostava muito... Bom, eu, na verdade, sou do tempo do Coronel Trogílio Melo, né? Que quando eu era garoto, era o arrasador do quarteirão. Mas o Sidney Pacheco, Manuel Dias, delegados importantíssimos. Tem algum assim que a Lúcia... A doutora Lúcia, sim, para nós é um exemplo.
né? Ela trabalhou até o último dia que ela adoeceu, né? E aí acabou não voltando mais. Então, ela é um exemplo de perseverança para nós. Eu tenho um carinho muito grande pela doutora Lúcia Stefanovic. E na minha família, né, o meu pai tinha um primo que chegou a ser comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Zimmermann, né? Então, o coronel... Ai, agora me deu um branco no nome dele, daqui a pouco eu lembro. O meu pai e ele sempre foram muito próximos, como irmãos. Tanto é que ele veio, o coronel Guido Zimmermann. Tanto é que o coronel Guido veio no meu casamento, da proximidade que eles tiveram. O Guido é teu parente? Sim, é prima do meu pai. O coronel Guido é prima do meu pai. E o coronel Bueno, né, que na época era major em Rio do Sul, Major Bueno, ele sempre foi muito próximo, tanto do Braga como do pai e da gente. Então, a gente sempre conviveu no quartel da Polícia Militar, lá em Rio do Sul, como a gente conviveu na delegacia de polícia. Eu ia jogar vôlei no quartel, a gente estava sempre junto com a dona Érica, com o coronel Bueno, com o Braga, né, com o coronel Guido, a dona Marcilene. Nessa época havia um entendimento melhor entre civil e militar, né? Sim. Porque hoje parece que... Sabe que hoje, assim, ó, eu tenho uma proximidade muito grande, por exemplo, com a coronel Naíma, né, com a capitã Carla, as mulheres integrantes da Rede Catarina, que é quem a gente trabalha. Clarissa, te dá bem com a Clarissa? Sim, muito bacana. Delegacia do Continente, né? Sim, muito bacana. Então, assim, ó, a gente Ela já passou aqui no nosso Sala VIP. A gente está muito próxima. Por quê? Porque a gente enfrenta o mesmo problema. E quando uma precisa, uma liga para outra, final de semana, é noite, qualquer horário, a gente se ajuda. E nós temos esse compromisso. Patrícia, e ser delegada de polícia hoje em Florianópolis é um risco, porque o crime contra a mulher, então, esse feminicídio aí é uma coisa de louco. Mas vocês só atuam no caso de mulheres só? A gente atua na enfrentamento à violência contra a mulher, criança, adolescente e idoso. Mas como policial civil, se a gente tiver condições de atuar na defesa sem risco pessoal, a gente atua. Porque a própria Constituição Federal, o próprio Código de Processo Penal, a nossa própria legislação diz que a gente tem por dever de ofício de agir, a não ser que ocorra risco pessoal. Entende? Então, por exemplo, se eu estou em via pública e eu vejo uma criança sendo agredida, eu já interfiro. Né? A não ser... Você tem a obrigação de ver, por exemplo, um assalto no supermercado, mesmo estando de folga, paisano e tal, de intervir? Eu vou intervir. Como é que eu vou intervir? Se eu estiver armada e lá tiver risco de alvejar outras pessoas ou eu pagar com a minha própria vida, eu intervenho pedindo socorro. Se eu estou no supermercado e eu vejo uma mãe agredindo uma criança, eu ali já me intervenho como policial e eu paro o sucesso à agressão. Né? Então, são situações que a gente intervém sempre analisando o risco a terceiros e o risco próprio. Então, é o que eu costumo dizer, e eu sou professora da Academia de Polícia. Polícia Civil é lugar de pessoas sensatas que saibam agir. Não pessoas que acham que são heróis e cometem erros. Porque você puxar uma pistola, como a gente tem, com o potencial de fogo que ela tem, e sair atirando sem responsabilidade, você fere um inocente. Ô, Patrícia, esse é um grande assunto para a gente conversar também, né? Porque eu nunca atirei, nunca tive arma, nada, mas já me disseram que o cara põe uma arma na mão, ele parece que fica mais homem, fica mais macho, fica mais forte, mais poderoso, e aí é que vem o equilíbrio emocional para você atirar ou não. Você tem que ter o bom senso, um equilíbrio muito forte para saber que você pode matar alguém. Como é que funciona isso? Já tivesse assim na cara a cara para dar um tiro? Já. Aquele caso da joalheria, aquele caso do traficante, outras situações. Sim. Eu já tive situação a paisana de que um homem estava agredindo uma mulher, isso lá em Rio do Sul. Eu parei meu carro, eu me identifiquei, eu puxei minha arma, cessei a agressão e não atirei. Então, aí a diferença entre você ter o equilíbrio emocional e você ser premeditar, você ser precipitado. Na Academia de Polícia, e aqui eu quero tirar o chapéu para o delegado André Bermudes e a todos os diretores da Cadepol, os nossos policiais, eles são treinados à exaustão. A capacitação, às vezes, ela é cansativa e ela é exaustiva. Por quê? Porque se for para dar problema e se for para sair, que seja no treinamento e não depois de formado. O nosso policial, ele tem que ter a responsabilidade para saber que o instrumento que ele tem nas mãos é um instrumento letal.
E que a hora que ele puxar o gatilho, não tem retorno. Segura a arma de fogo, o dedo está fora do gatilho, o dedo não está no gatilho. Inclusive, se ele segurar a arma de fogo no exercício com o dedo no gatilho, ele perde ponto no treinamento. E isso é muito sério. Porque pode o dedo... É muito leve para você puxar o gatilho. E a nossa munição é uma munição com impacto de parada. Então, isso é para proteção nossa e de terceiros. Vocês trabalham também, já te envolvesse em outras delegacias aí com drogas, assim, com pessoas, com drogados, com traficantes mesmo, que posteriormente recebesse alguma ameaça por ter prendido esse ou aquele? Sim. Eu lembro de uma situação de um cidadão que eu prendi por tráfico e que ele tinha roubo a banco, tinha latrocínio. Eu fiz a prisão dele, isso no início da minha carreira. Ele me ameaçou de morte, ele foi condenado. E depois, quando eu raramente conseguia tempo para ir buscar minhas filhas na escola, isso sempre a minha mãe fez, né? A Beatriz ainda era pequena, eu estava grávida da Bruna, eu consegui buscar a Beatriz na escola, eu estava caminhando com ela na rua, o colégio era próximo da antiga cadeia pública, e eu encontrei esse cidadão na rua. Bah. E não é uma sensação boa, é uma sensação ruim, né? Então, Armada? Estavas armada? Sempre armada. Sempre armada. Sempre armada. E aí, eu ligeiro coloquei ela para dentro do carro, entrei e saí, e aí não fui mais buscar ela na escola, né? E eu tive uma outra situação de um outro assaltante que eu tinha prendido. Tem que estar preparada para enfrentar, Sim. né? Só que olha a minha desvantagem com a minha filha de 3 anos e grávida da segunda. Eu tive uma outra situação onde eu ter prendido um outro cidadão também de roubo a banco, que ele tinha sido condenado também por latrocínio, que me ameaçou de morte e que fugiu do presídio regional de Blumenau, né, trocando tiro com o guarda do presídio, e depois ele foi preso numa situação em que eles mataram 2 PRFs aqui na BR-101, próximo a Itajaí. Ele já tinha um latrocínio nas costas. Então, são pessoas de alta periculosidade. São sensações que a gente não gosta. Numa outra situação, isso da comarca lá de Trombudo Central, nós prendemos uma quadrilha de roubo à carga de cigarro, na época que eles roubavam as cargas de cigarro. E aí era uma quadrilha do Rio Grande do Sul. Um dos quadrilheiros foi preso em Araranguá. Eu fui buscar e trazer, porque a gente tinha pressa, porque nós tínhamos... 3 foram presos em flagrante, o quarto caiu em Araranguá. Então, a gente foi buscar e trouxe. E a mulher desse último, ela veio a Rio do Sul, a gente conversou com ela. Quando ela voltou para o Rio Grande do Sul, né, eles mataram, o pessoal da quadrilha matou ela com requintes de crueldade. Então, aí nós conversamos de novo com esse preso, ele disse, não, para dar notícia, ele disse, olha, já estou sabendo e um dia eu vou sair daqui. A hora que eu sair daqui, eu acerto contas com eles lá. E são situações que não são agradáveis para você trabalhar. Né? Mas alguém tem que fazer o serviço. Quando você entra nessa, você sabe o que vem pela frente. Sim. Por aí, imagina, né? Pelo menos, né? Qual foi a delegacia mais difícil, que tinha mais bandido, tinha mais ameaça, tinha... as Pontes Serradas, Rio do Sul, Trombudo Central, Florianópolis, Blumenau? Trombudo Central, eu trabalhei por 6 anos, né? E lá, quando eu trabalhei... Essas cidades menores, assim, elas são perigosas, né? Sim, lá em Pouso Redondo, lá em Trombudo Central, Pouso Redondo a gente pegava muita questão de Trombudo Central rouba banco, rouba carga de cigarro, assalto na BR-470, ali aquela questão de Serra da Santa, aquele período. Então, a gente viu aquela questão do roubo a ônibus, lembra que o pessoal comentou que estava subindo a serra? Então, isso tudo eu trabalhei ali no meu início da vida. Quando eu fui para Rio do Sul, eu trabalhei um bom período também na delegacia da comarca, pegando esses crimes também, roubo a caixa eletrônico. Já vi essa morte de perto, não? Roberto, eu acho que a gente nasce com uma única certeza, um dia a gente vai morrer. Isso é verdade. Eu sempre trabalhei observando as regras de segurança da Polícia Civil, e isso eu bato muito. Nunca te aventurasse assim, loucamente, né? Sempre Não. com bom senso, com projeto. Sempre. A minha segurança em primeiro lugar. Se eu estou em desvantagem, eu não vou. Isso eu digo com meus policiais. As normas de segurança têm que estar sempre... Evita de correr risco, né? Sempre cumpridas, né? E outra coisa, eu nunca fui a favor da violência no desempenho da minha função. Então, está preso, não deixo bater. Tortura, né, pessoal? Não, eu fiz concurso para policial civil e não para torturadora. Eu sou delegada de polícia que exerce uma função do Estado, que é cumprir a lei. É investigar, é produzir provas, é entregar um inquérito bem feito para o Poder Judiciário, e deu.
Eu não sou justiceira nem vingadora. Essa não é a minha função. Uma boa observação, gostei muito dessa observação. Foi uma vocação, né? A polícia é uma vocação, né? É uma Você vocação. queria mesmo, você gosta muito disso, só quando aposentar, né? Parar só quando aposentar. Parar quando aposentar. E aí eu tenho uma outra opção, porque eu sempre penso no dia de amanhã. Aí eu fico dando aula. Vou transmitir aos novos policiais aquilo que eu me capacitei. No setor. Na Formando academia, novos novos policiais. Com Isso. esses princípios de uma polícia cidadã, uma polícia bem qualificada, que atende a população com respeito e com uma qualidade de atendimento, porque a pessoa que nos procura, ela vem num momento de necessidade, num momento de angústia e de estresse, e nem todo mundo chega de uma maneira educada na delegacia, e trazendo uma investigação qualificada. Né? Então, é isso que a polícia tem. A Polícia Civil tem um lema, é investigação que gera resultado. E é esse produto que a gente tem entregue para a sociedade. É isso que a gente tem que ser feito. Nós somos servidores públicos e nós trabalhamos para uma população que quer um serviço de qualidade, quer ser bem atendida e quer um serviço de qualidade. E hoje nós ainda temos, hoje parece que proliferou, aumentou a agressão à mulher, né? Sim, Roberto. Mas aí fora aquelas que não denunciam, né? Aí nós temos duas vertentes, e isso a gente vê nas estatísticas. Quando a gente abre um serviço de atendimento à mulher e ele é bem feito, aumentam as denúncias. E aí as pessoas me perguntam, mas Patrícia, aumentaram as agressões? Eu digo, nós temos duas situações. Podem ter aumentado as agressões, mas eu vejo do lado de que aumentaram as denúncias, porque a mulher chega e nos depoimentos. Começou hoje? Não, eu já sofro há 5 anos, há 6 anos. E essa questão da agressão contra a mulher é uma agressão que vem de um perfil social de muitos anos. Não começou hoje essa história. Essa tolerância da violência contra a mulher não é de hoje. Nós só vamos acabar a hora que a gente enfrentar esse problema por todos os lados. A Lei Maria da Penha, ela traz um caráter mais transversal de enfrentamento. Ela não fala só do trabalho da polícia, Poder Judiciário e Ministério Público, não é só o lado criminal. Se a gente não falar disso na escola, se a gente não falar disso no clube, na roda de amigos, na assistência social, na saúde, ela vai continuar acontecendo. Porque a polícia vai prender, pode acabar essa relação aqui, mas ela vai se refazer com outras pessoas lá na frente. E ela vai se perpetuando. E quando se naturalizar as formas de violência, pode ser pequena, pode ser discreta, ela vai acontecendo. Aquelas pessoas que diziam para a delegada Patrícia, eu achei que você veio para Florianópolis nos ombros do teu marido, porque foi ele que te trouxe, são as pessoas que se acham no direito de ofender a delegada Patrícia achando que ela é desqualificada. Isso é uma forma de violência. Então, enquanto a gente não aprender a olhar as mulheres como iguais aos homens, nós vamos perpetuar a violência. É isso que eu digo. Eu quero que as minhas filhas sejam olhadas de forma iguais aos homens que elas acompanham. O meu marido me olha como igual. Ele me olha com respeito como igual. E é isso que eu quero para as minhas filhas, para minha mãe, para as minhas irmãs. Mas isso você conquistou, né? Sim. Não é assim pelos belos olhos. Você conquistou e provou para ele que você tinha todo o direito de igualdade. Mas eu vou te dar um exemplo. No verão passado, eu estava aqui na praia com meu marido, na Praia da Joaquina. Eu adoro ir nas praias de Florianópolis. Aí veio um vendedor daqueles artigos de pendurar folhagem dentro de casa. Ele olhou e disse, senhora, vamos gastar o dinheiro do seu marido e vamos comprar um desse para a senhora? Eu virei para ele e disse assim, meu amigo, eu não preciso gastar o dele, eu trabalho e tenho o meu. Então, Roberto... Tu tem a resposta também em cima da pinta toda hora, né? Porque a gente apanha muito. Então, assim, quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente precisa criar uma nova cultura. Quando a gente criar uma nova cultura e a gente, como cidadãos, a gente criar o costume de olhar para a mulher como uma pessoa igual e a gente parar de falar isso, chegar para aquela mulher e dizer assim, senhora, a senhora tem interesse em comprar esse produto? A gente não vai dizer para a mulher que ela precisa do salário do marido dela. Com a gente, é preconceito também, né? Sim, é preconceito. Quando a gente olhar para aquela mulher e dizer assim,
Parabéns, senhora. A senhora conseguiu esse espaço no seu trabalho pelo seu mérito. Não porque o seu marido ocupa um cargo de chefia, a gente respeita aquela mulher. A nossa filha mais velha concluiu ontem o curso de medicina e se forma agora daqui a 2 semanas. Eu quero que ela ocupe um espaço de trabalho em qualquer lugar que ela for trabalhar, um posto de saúde, um hospital, aonde ela for, que ela seja olhada como igual a todos os homens que trabalham do lado dela. Patrícia, tu não te arrependeste de nada, né? Era isso mesmo que tu queria, porque uma mulher tão bonita, né? Deixou de namorar para um namorado só e de repente se meteu na polícia e aí não larga mais na polícia. É uma paixão, né? É uma paixão. E eu digo assim, eu acho que quando a gente encontra uma pessoa que vale a pena, e aqui, né, o Aldo, para mim, ele sempre foi um grande companheiro. Ele é o pai das minhas filhas, ele é um companheiro de vida, ele é o homem que eu amo. E ele se mostra assim, uma pessoa maravilhosa. Né? Às vezes continua com essa flama ainda até hoje? Assim? Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Porque as pessoas, às vezes, baseiam o casamento só no sexo, na paixão. Isso é uma coisa que só isso não sustenta. Uma relação de casamento, para ser longa, ela tem que ser conquistada todos os dias, principalmente pelo respeito e pelo companheirismo. E essa relação a gente conseguiu ter. Porque o Aldo teve período na carreira, principalmente de delegado-geral, que ele precisou se ausentar e eu segurei a barra em casa. Eu agora, enquanto coordenadora, eu preciso me ausentar e ele segura a barra em casa. Então, quando a gente fala em relação de casal, de companheirismo, são as duas pessoas caminhando juntas. Chama-se entendimento, né? Entendimento. E os homens, para ter esse companheirismo com uma mulher, são coisas que a gente não vê. E eu digo assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Né? Eu, de vez em quando, eu me pego conversando com Deus. E eu digo, Deus, dai-me força para enfrentar as missões que eu tenho que enfrentar, porque elas não são fáceis. Patrícia, o que falta fazer ainda na tua carreira, hein? Qual é o teu objetivo maior ainda ou agora é esperar o tempo chegar? Não, a gente tem muito que fazer. Tem muito, É transmitir para as novas gerações ainda a experiência que a gente tem. É o que eu estou fazendo. E continuar lutando pelas mulheres que precisam da nossa luta e continuar trabalhando por uma polícia melhor, que atenda bem o cidadão, que continue trabalhando numa investigação que gera resultado e trabalhando em prol da população catarinense. Pode aparecer amanhã ainda um secretário ou um superintendente-geral da Polícia Civil em Santaí e dizer assim, vamos puxar a Patrícia para cá, vai a partir de amanhã para a Delegacia de Furtos, Roubos e Defraudações. É possível isso, hein? É possível e eu vou. Missão dada é missão cumprida. É mesmo? Missão dada é missão cumprida. Eu sou policial civil. Missão dada é missão cumprida. Eu já mudei de áreas na Polícia Civil algumas vezes. Aonde me der a missão, onde pagar a missão, eu vou executar. Eu sou policial civil. Já pagasse alguém, não? Não precisei. Não precisei. Melhor, né? Melhor. Melhor. Mas eu não quero que a minha mãe chore. Né? Mas dentro da Polícia Civil, eu sou policial civil. Esse aqui é o meu brasão. Missão dada é missão cumprida. Eu não vou escolher a área onde eu vou trabalhar. Eu sou policial civil. Que paixão. Eu costumo dizer que a pessoa, quando faz o que gosta, ela faz bem. Né? E tu, desde garota, tu queria ser policial. Sim, e eu tenho um lema, a gente está aqui para servir. A gente está aqui para trabalhar. O dia, Roberto, em que eu não estiver aqui para trabalhar ou não estiver aqui para servir o cidadão catarinense enquanto policial civil, eu me aposento. Eu já tenho tempo para aposentadoria. Porque o teu equilíbrio, eu tirei essa conclusão durante esse nosso bate-papo, o teu equilíbrio é tão grande que tu jamais usaria o cargo para mostrar uma autoridade ou ser superior a alguém porque tu é delegada, né? Não. Jamais faria isso, né? Não, eu já apanhei muito e às vezes tem algumas lutas que a gente apanha, mas ainda sei contar até 1000 quando precisa, né? Tem pessoas que às vezes contam até 10 histórias. Não, se precisar eu chego até 1000. Tu tens muita gente contigo na delegacia que tu comandas? Na coordenadoria hoje trabalham a psicóloga Indiane, a psicóloga Verônica e a agente Vanessa. E aí a gente tem uma contratada aqui no secretaria lá. E a outra agente já se afastou, está se aposentando. Esse é o time que a gente coordena o Estado. A primeira delegada que nós tivemos em Florianópolis foi a Esther, né?
A delegada Esther. Minha querida amiga Esther, ela fez um trabalho e deu sequência, o pessoal está dando sequência ao que ela construiu lá no passado, né? E ela ainda está ativa, está na 6ª Delegacia Ela da tá Mulher. nativa, Esther? Ela está como titular da 6ª Delegacia da Mulher. Ela é uma das delegacias que eu coordeno. E eu falo com ela todas as semanas. Ela é um exemplo. A Esther está tocando a 6ª Delegacia da Mulher. Mas que maravilha. Delegada Patrícia Dávila Zimmermann Dávila, Patrícia Maria Zimmermann, gosta do Maria? Gosta, né? Que carreira bonita, né? Que disposição, que paixão pelo que se faz, pela vocação. Isso é uma vocação, né? E chegar agora na delegacia, por exemplo, alguém diz assim, eu tenho que subir o morro ali para ir atrás de um cidadão que bateu na mulher e tal. Vamos pro mato, não? Vamos, eu só vou tirar a saia que eu estou usando, vou botar uma calça, um tênis, boto colete à prova de bala. Roupa especial, né? E vamos embora. Se a mulher está sofrendo, que hoje eu estou na área da mulher, vamos embora, vamos socorrer. Por que não? Essa é a nossa missão. Tu conheceu o delegado Eloy, não? Eu conheci de nome, não, Gonçalves? não pessoalmente, mas ele é um homem que tem história dentro da Polícia Civil. Sim, foi o homem que prendeu os 9 baianos aqui, né? O Gil, a Betânia, a Gal. Sim, ele Eu estava com ele na hora. E ele foi um homem que fez história. Foi. Ele foi personagem no Brasil inteiro durante anos. Sim, e olha que interessante, as pessoas às vezes, né, até criticam algumas áreas que a gente trabalha no cumprimento da lei. Só que as pessoas têm que ter em mente que o policial civil, essa é a missão dele. Se eu não quisesse cumprir a lei, eu ia fazer outra coisa. Podia estar advogando ainda hoje. Fechamos, né? Batemos esse papo. Eu acho que tudo que eu queria saber, a gente conversou, tu fosse muito feliz nas tuas respostas. E a gente percebe que nós temos pessoas que guardam a gente, que garantem a nossa segurança. Isso é uma das missões, né, da delegada, da delegacia. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho, muito feliz. É de uma época que eu acompanhei muito futebol em Rio do Sul, né? Estádio Alfredo João Crick, o Heitor Ché, o Danilo, o Doutor Ferro, o Alfredo João Crick, o próprio prefeito na época, né? E muito feliz. E o Aldo está bem? Está bem, e eu quero te dizer uma coisa, eu tive o privilégio de ir naquele estádio quando menina... Trabalhasse lá como delegada, não? Não, quando menina, eu assisti o jogo do Flamengo, né, contra o Juventus, de dentro do campo, conheci Zagallo, conheci Zico, conheci Bebeto, conheci Leandro, e junto com meu pai e com a minha irmã Kika, a gente assistiu o jogo de dentro do estádio. Eu tenho que achar essas fotos para te mandar com o Zagallo, com o Bebeto, com o Zico, com o Leandro. Olha que privilégio, né? Que privilégio, maravilha. Obrigado, Patrícia. Um grande abraço, parabéns pelo teu trabalho, pela carreira e por essa entrevista que eu adorei. Adorei muito, muito bom. E obrigada por me receber. E parabéns pela tua carreira. Eu sou tua fã, o Aldo é teu fã. A gente te admira muito. Muito obrigado. Nossa Sala VIP volta em outra oportunidade, aqui pelo canal da CBN, no YouTube, com a imagem, com a inteligência da Patrícia Maria Zimmermann Dávila, que foi a nossa entrevistada desse programa. Um abraço e até a próxima.